porque é só um resumo para vocês entenderem mesmo. E tá ela aí, ó. Olha só quem se pergunta o que aconteceu. Olha o tamanho desta torre feita por Tesla. Tá? Em 4 de julho de 1917, esta dita empresa, depois vocês perguntem bonitinho aí pro senhor para ter uma resposta de quem são os detentores aí, os grandes detentores aí da questão dessa. Quando a gente fala os acionistas dessa empresa, tá? A Smile Steel Company, uma empresa de aço, né, de Nova York, começou a demolir a torre, a Wondercliff. Botou abaixo. Poluição visual, gente. A primeira alegação, poluição visual. A poluição está sendo usada, né, em um ambiente, vem sendo usada já faz quase um século como argumento. E a segunda foi que ela ia atrapalhar na transmissão das ditas antenas que estavam sendo colocadas à volta, tá? Então, baixaram com isso. Né? Foram construídas algumas torres dessas no Texas uns 4 anos atrás. No meio da pandemia, eles começaram a construir. Quietinhos. Vem coisa aí, Flávio, vem coisa. O próximo slide a gente vai começar agora. Agora, gente, vamos lá. Quem quiser beber água, bebe, senta no sofá, que a coisa vem, né? O domínio de tecnologias avançadas que precisavam desaparecer. Quem se pergunta, mas por que tinha que colocar a Tartária numa coisa esquecida, lendária? A energia do éter, a nossa querida energia vril, prana universal, chique, força vital. Através de uma engenharia e arquitetura avançadas e tecnologia relativamente complexa e ainda inacessível nos dias de hoje, os tártaros, os ditos tártaros, transformaram a Terra em uma placa de circuito alimentada pelo éter. Pronto. Assim, ó. Pá. É isso. Olha lá. Olha a antena. Então, assim, a primeira pergunta que não quer calar, por que a Tartária sumiu? Tá aí. Pronto. Quer fazer o X, né, e marcar? Tá aí. Como assim energia livre? Como assim? Como assim energia livre? Cura energética? Alimenta, inclusive, assim, sem fio. Fornece, né? Gera energia para uma cidade, para um estado, para um país, para o planeta? Ah, entendi. Então, vamos sumir com isso aí? Aquela coisa assim, olha, todo mundo com iluminação feérica, inclusive nas próprias feiras, né, mundiais, a iluminação era feérica, lembra que é o século das luzes, né, o auge da descoberta da energia elétrica para todos. Vamos cobrar de todo mundo, inclusive, né? Descobrimos um jeito, energia livre, não. Vamos cobrar de todo mundo energia elétrica. Hoje a gente funciona, a nossa vida é nessa demanda energética, é o que nos aprisiona, uma das nossas grandes prisões é a necessidade energética. Então, energia livre, não, isso tem que sumir, isso tem que sumir. Então, o nosso próximo webinar, inclusive, a gente vai puxar isso bem, porque embasa muito o nosso trabalho da formação. Vocês sabem que a gente está trabalhando diretamente, eu não sei se o G já viu, nós assumimos aqui essa posição, né, de mentoras aí, e ensinando um pouquinho, né, a projeção de consciência e aplicação do vril. Então, ressonância das antenas de captação e transmutação de energia. Gente, isso é uma figura, tá? Onde essas antenas também é uma foto, e aí tem que garimpar para não pegar IA, como a Anne falou, porque prestem atenção nisso, porque tem muita foto que é falsa. Esse é o ponto, Jenny. É muita foto falsa, tá? E aí é uma foto fidedigna, né, de uma rua no início, final do 19, início do século 20, onde a gente ainda tinha essas antenas, gente, sem fio ali, ó. O que era aquilo? O que era aquilo, essa fotinho menor? E aí, do lado, a gente tem uma coisa muito interessante, para quem viu a live que nós trouxemos aí sobre todo esse acompanhamento do subsolo das pirâmides, né, pelos italianos, toda essa questão da circulação da energia diante do que nós chamamos aí só que de cúpulas das igrejas, né, dessas antenas que não servem para nada, né, que são verdadeiros condutores e receptores da energia do éter que paira, da malha energética, do vácuo quântico.
Olha aí, ó, o processo da proporção áurea, do espiral e da concentração energética acontecendo justamente nessas abóbadas, nos ditos topos dessas catedrais, desses prédios monumentais que nós tínhamos aí em vasta escala pelo mundo, né? Isso não estava concentrado só no que a gente chama de Grande Tartária, das grandes civilizações, né, que foram apagadas. Os telhados dos pagodes chineses, os templos indianos, né, com aquelas estruturas repetidas, tudo isso tem esse tipo de função de captação energética. Pega a próxima aí para você falar, que aí essa daí dá o nó. Né? Então, assim, essas cruzes, né, as cruzes, muitas são antenas, na verdade, simplesmente, inclusive eles têm representações fractais. Muitas dessas antenas são fractais em si mesmos. Tá? E assim, não tinha porque... E uma das argumentações é que isso aí seriam para-raios. Tá? Sim. Tipo, não era para-raio. Para-raio ligado a coisa nenhuma, né? São armazenadores de energia. Olha ela desmembrada aí. E são grandes dínamos, na verdade, né? Olha os metais, cobre, mercúrio, serve para harmonizar, ressoar, acumular frequência, né? Armazenar. Né? O princípio do espiral ali, né? O ressoador, né? A caixa de ressonância em si, né? Que é a cúpula, onde você tem toda a parte da ressonância em si. Aí você tem ali a concentração da frequência, onde você vai na distribuição dentro de uma geometria sagrada, porque aí você vai ver dodecaedro, você vai ver octaedro, você vai ver de tudo, né? Você vai ver E boa parte dos prédios com telhados em cúpula, as cúpulas são de cobre. As cúpulas são construídas em cobre, né? Justamente por captação energética. Para quem não viu, a gente tem comentado alguma coisa sobre a agricultura chamada de eletrocultura, em que se usam fios de cobre, né? Associados aos locais de plantação. Isso aumenta a velocidade de crescimento e produtividade, o tamanho das produções dos cultivos, simplesmente por captação de elétrons da própria atmosfera. Né? Isso é uma função nacional do cobre. Pulseiras de cobre, ó, fazem isso também, esse tipo de captação energética, e ajuda a estabilizar o organismo. E a facilitação aí que nós temos, né? Os postes de metal, assim como os obeliscos, saindo do topo e das laterais. Se vocês pegarem aí, por que tem esses símbolos todos, né, de captação em si, né, das construções, não só das tártaras, mas aí, como a gente já pegou aqui, já abordou, né, de todas essas construções ditas ancestrais, né, elétricas, etéricas, que vêm do éter, que aproveitam o poder do éter e concentravam essa energia livre. Então, nós temos verdadeiros catalisadores de energia, verdadeiras fontes de armazenamento de energia livre. Quando nós pegamos as próprias cúpulas, onde a energia fica ali, ó, ressoando, onde nós temos caixas de ressonância e nós temos caixas de armazenamento também dentro das construções. Né? E tem umas caixinhas. Quando a gente vai olhar nas catedrais, você tem, tipo, o desenho de umas caixas. Lá em Portugal eu pude ver isso nas catedrais. Eu fiquei, gente, por que tem? Parecem uns caixõezinhos assim, né? Mas são caixinhas de armazenamento energético. É muito interessante. Nós chegamos na simática. Tá? Pois é. Então, assim, a história é que a geometria sagrada está em tudo. Né? Geometria, o universo é geométrico matemático, então a gente está falando de estruturas que têm esse potencial de catalisar, de armazenar, de amplificar essa energia do éter. Né? Então, quer falar dos conceitos, né? Então. O próprio som, ele pode ser pictografado, ele pode ser transformado nessa mandala vibracional. Então, a energia que está no éter, que a gente não vê, que a gente sente muitas vezes, ela tem esse desdobramento nessa forma frequencial que a gente pode transformar em imagens. Tá? E isso está lá nas mandalas que fazem as rosáceas das igrejas, né, dos templos. Não é só figuras decorativas, né? É pura geometria sagrada, como formas de novo, catalisar energia. E, assim, se a gente tiver uma versão benigna da coisa, aqueles prédios estão lá captando energia do éter e estão entregando para os fiéis que estão lá embaixo. Se eu tiver uma visãozinha um pouquinho mais desconfiada, eu vou dizer que aqueles prédios estão captando energia das pessoas que estão lá dentro, em ato devocional, e estão captando energia
armazenar para quem construiu. Essa é a minha visão. Mas é exatamente sobre isso. Quando a gente fala da simática em si, é a reverberação do som. Quando você pega a geometria sagrada e você pega os vórtices energéticos, são os encontros, os pontos que você tem de ligação da geometria sagrada, um dos trabalhos que a gente tem feito dentro da expansão energética, para quem sabe das imersões, daqui a pouco, em breve, isso daqui vai estar bem explicadinho para vocês, tá? E é trabalho, inclusive, de alteração de pH da água. É muito sério isso. Então, e também sobre transferência de frequência com esse materialzinho adâmico. E a geometria sagrada em si, dentro dessas construções, das ditas catedrais, elas são colocadas ali, não só com relação à posição geográfica, à posição astronômica, mas também a questão da captação da luz é muito importante na hora da geração. Elas se transformam em verdadeiros geradores de energia e amplificadores, porque o trabalho da geometria sagrada é amplificação. Tu passa para a próxima foto, Mimi, porque aí a pessoa se empolga na coisa da cúpula. E olha que interessante. E é aquilo que você tinha falado, ó. Olha aqui, ó. Cara. Tá? Isso é maravilhoso. Verdadeiras câmaras de ressonância. Isso vocês vão encontrar as ditas abóbadas, né, por dentro. Vocês podem olhar para teto, toda a parte interna dessas catedrais e desses monumentos antigos, vocês vão ver verdadeiras caixas de ressonância, que é o meio da propagação do som. Então, quando você toca um sino dentro da igreja, a reverberação, isso vem da simática, é a amplificação desses sons dentro do que nós temos aí dessas caixas de ressonância. E aí vamos além da caixa de ressonância, além de toda essa estrutura arquitetônica, você tem a dita geometria sagrada, que não só são pinturas belíssimas que estão ali. Ali você tem uma reverberação energética de acordo com a alteração do desenho, cubo de Metatron. Isso aqui é uma mandala estelar, a download. Então, você vai de acordo com a diferenciação do desenho que você tem dentro da geometria sagrada, você tem uma finalidade diferente para cada tipo de, vamos dizer, de resultado que você quer obter. E então, essas construções têm isso. Então, o que esses povos tinham de domínio tecnológico? Absurdo, gente. Absurdo. Os próprios órgãos nas igrejas, o próprio canto, né, que a igreja transformou em canto gregoriano ali, mas a reverberação do som, como a Anne falou, né, na hora que você canta num lugar desse, a acústica é uma coisa que reverbera a voz de uma forma absurda, né? E o que faz com a frequência? Né? É bem isso. Cura até dedão de troncada. Exato. Inclusive, isso aí, nos templos egípcios, eram, na verdade, hospitais de cura sônica, com som, com frequência sonora, de reverberação do som. Exatamente. É a simática. É onde nós temos aí. E olha que bonito. Aí você vai andar. E aí não tem. Isso daí não é. A religião católica é detentora desse tipo de geometria, porque aqui no Ocidente, onde nós temos mais contato com esse tipo de construção, é a construção das catedrais cristãs em si. Né? Tem as ortodoxas também, a gente pega um pouco, mas não. Você vai achar isso literalmente no Oriente, nas mesquitas, né? Intensamente nas mesquitas, exatamente. E aqui eu fiz questão de trazer umas figuras de mesquita para vocês terem noção, porque lá eles ainda abusam, porque as igrejas, desculpe, as catedrais, eu estou com soluço, vocês vão enxergar uma coisa mais monocromática, você tem um pouco dos vitrais, né, com colorido ali e tal, mas, por exemplo, na Europa mesmo, você tem tudo muito no concreto, às vezes no ocre, você tem no branco, as mesquitas não, eles brincam com as cores. Então, você tem ali uma tomada de cores que mexe absurdamente. Um processo de imersão. Absurdamente com a tua frequência, com a tua vibração, só de você adentrar o local. E hoje eu entendo, porque, assim, uma coisa que me dava gastura, eu nunca consegui ficar muito tempo e me concentrar numa missa, né? Até pelo propósito da coisa, mas entrar em igreja vazia. Eu tinha essa coisa de entrar na igreja vazia.
né? Dependendo da igreja também. Tem umas igrejas que têm uma energia de craca, mas tem outras que não. Justamente pela questão da arquitetura em si, do local, né? E o Taurus está aí. Quer falar um pouquinho do Taurus? Não, essa representação dessa mesquita especial aí, que ele está falando, os dois touros, na verdade, são duas representações de um Taurus. Então, imagina assim, que ligando o eixo central, a gente tem as energias, o fluxo energético fazendo essa volta aqui, ó, né? Construindo o Taurus. Né? E esse desenho é a representação desses touros visto em cima e embaixo. E olha o que ele está dizendo ali, ó, as águas de cima e as águas de baixo. Isso é analogia da criação. A criação da Terra é a separação das águas de cima com as águas de baixo. Tá? Então, é isso que a história bíblica conta, que o mito da criação babilônico conta, a separação das águas. E é onde a gente amplifica a nossa força. Mito. Eles utilizavam em larga escala aquilo que a gente está trazendo de volta, né? E é sobre isso, é sobre você trazer em larga escala toda essa parte da geometria sagrada e trabalhar com isso. Olha o que foi esquecido, né? Teve um material que a gente nem colocou aqui, gente, que é um documento feito em 1957, um relatório produzido pela CIA, e que foi desclassificado, foi liberado nos anos 90, 98, se não me engano, que ele foi trazido a público. Em que eles mostram como foi feito a narrativa de desconstrução dessa cultura que veio da Tartária, né? E que aí tinha toda essa coisa mais com uma característica oriental, inclusive muito muçulmana, que agora eu lembrei porque a Sônia está falando dos muçulmanos, que tinha realmente isso, e como a União Soviética mascara e sufoca e reconta a história para misturar o rastro. Então, boa parte do apagamento cultural tinha a ver com a criação da grande União Soviética, do grande novo Império Soviético que ocupa esse território. Né? Então, na verdade, a gente acabou não falando isso, porque, na verdade, é muita coisa para falar, a gente não terminou ainda. Mas quando é que a Tartária some de vez? Na virada do século com a Revolução Russa. Que aí ela vai ocupar o território, ocupar o povo, mudar a narrativa, e aí muda tudo de vez. E aí a gente perde o contato. E apaga tudo. O que fica o registro lá daqueles mapas lá de 1500 e pouco. Tá? Exatamente. Sobrou. Mas isso aí tem muita coisa, isso é muito documentado. Tá? Isso está bem documentado. A gente acabou pulando essa parte, porque é muita coisa para falar. Não dava, né? Ou a gente direcionava para uma coisa ou para outra, mas assim, a gente já fechou, nós duas aqui, que nós precisamos, a gente vai trazer um webinar bem esmiuçado sobre a Tartária, porque toda essa parte merece um estudo absurdo ali dentro, né, onde a gente pode trazer com riqueza de detalhes coisas que não estão narradas nas lives, até porque não dá, porque tem muita coisa que a gente precisa falar, principalmente das agências de 3 letrinhas, né, com toda essa documentação, com todas essas provas, que fica limitado. Então, aqui é o que a gente pode trazer só para elucidar, para que vocês tragam, literalmente, a luz do conhecimento do poder que é escondido de nós e é o tempo todo. Olha um circuito, nós temos um circuito aí, desenhado no chão, gente. É um verdadeiro circuito. Literalmente. Vocês falam um pouquinho dela. Tem um circuito aí, e é um circuito de propagação energética. Né? Isso é Chartres, na França, né? Na França. Eu vou na França. Chartres. E não por acaso é um caminho de autoconhecimento, de elevação espiritual. Sim. Tá? Não por acaso. É exatamente isso. E aí, essa foto aí, nossa, essa é demais. Olha lá, né? Nós temos os chakras principais que a gente vê, os 7 chakras, ó, na coroa, o chakra laríngeo, né? Você tem ali, ó, o coronário, você tem o laríngeo, você tem aí pulei o frontal, né? Coronário, frontal, laríngeo, aí você tem o cardíaco, aí você vai ter o plexo, você vai ter o sacral e vai lá para o chakra raiz. Isso tudo numa construção. Olha lá, em geometria sagrada. E como se não bastasse, essas grandes catedrais são construídas em pontos de linha-lei, né? De cruzamentos de linha-lei. Por cima tem o vórtice energético da própria Terra. Exatamente. Então, olha, nada coincidência, nada por acaso. Aqui as mesquitas, ó. Isso é maravilhoso.
Olha São isso. obras de arte. São obras de arte em prédios, né? Em construções. E vocês podem ver aí a luz solar entrando, a geometria sagrada ali, né, na da direita em si, e o que está embaixo é uma figura geométrica, né? Eu não contei os lados ali do poliedro. Um octóedro. Pronto, né? E aí você tem E é tido literalmente como decoração, né? É tido como. E está com água. Está com Na cultura água. atual é tido como decoração. E o que você faz com aquela água ali? O que você faz? Você altera a frequência da água de acordo com o que você está recebendo, não só da energia solar, como de toda a questão da reverberação da geometria sagrada que está em cima, assim como com a intenção de quem chega ali e transmite essa intenção, faz essa transferência de frequência para a água diretamente. Aquela coisa, pro Islã, o uso de imagens é proibido, né? A veneração de imagens, a própria construção, representação de imagens é considerado uma infâmia, né? Uma desonra. Então, eles trazem a beleza e a decoração para dentro da própria construção. Então, é uma forma realmente de louvor ao Criador, esse tipo de construção, né? Isso não é fortuito, muito pelo contrário. E a gente termina, né, aqui, ó. O presente é a memória que retorna quando vemos antigas cúpulas, antenas, cidades soterradas, algo ressoa dentro de nós. Quantos de vocês aí, a gente foi passando o chat, nossa, dá uma sensação, o que vocês sentem ao experienciar de verem essas figuras, quando vocês vão a certos locais, o que vocês sentem dentro de vocês? É literalmente de já ter vivenciado aquilo, de já ter presenciado, porque isso está em nós, isso faz parte de nós. É mais do que um chamado de alma para recordar o que foi possível, é poder ser novamente. E nós precisamos ser. Hoje, é o que está gritando em nós, é o sono que está dando para que a gente relembre, né, que traga essas memórias aqui para o presente, para o consciente em si. Essa lembrança, ela incomoda absurdamente o que a gente chama do sistema, do Deep State, porque traz de volta a ideia de que a energia é livre, que a história é muito maior do que nos contam e que o ser humano não está preso à versão oficial. É só nos permitirmos acreditar. Então, Exato. É isso que a gente tem que fazer. É só a gente se permitir. Né? E tá aí, ó. É só acreditem, né? A verdadeira geometria sagrada habita em nós.